Ora, quando os seres se aproximam em seus diferentes caracteres, dizemos que são semelhantes. Consequentemente, se lasquer, a compreensão do mundo. Oitavo. 114. A série de Gene tem uma tendência definível. Isso significa que em nossos pensamentos temos um ser G, com o qual os membros da série se tornam cada vez mais semelhantes e com N crescente arbitrariamente semelhantes. Com relação a qualquer caráter arbitrário do ser G, Gn terá então o mesmo caráter que G, com exceção de uma pequena diferença, que se torna menor à medida que N aumenta, e que cai abaixo de qualquer grau especificável para índices arbitrariamente grandes. Em analogia ao sinal introduzido para séries de números, tal ser G é chamado de limite da série Gn, Glin Gn, Ni, 2. Agora, porém, a tendência orientadora da série foi a adaptação contínua às condições B. Expressamos isso a quem dizemos que o fazer da criatura Gn é mais conveniente do que o de qualquer um dos seres anteriores na série. Tendo em vista o caráter peculiar de um limes, chegamos à conclusão de que tal ser age de forma extremamente expedita, e H está adaptado aos extremos das condições B. Nós o chamamos de ser absolutamente intencional sob as condições prescritas B. Tal ser, a essência do que é dito, é concebível. Para dar à ideia um substrato vívido, vamos imaginar G como um jogador de xadrez lutando para ganhar força, e H, a capacidade de ganhar facilmente e perder com dificuldade e, em geral, aprender a atingir os objetivos estabelecidos por sua ocupação com o xadrez melhor do que seus concorrentes. Digamos, por exemplo, que os jogadores de xadrez são selecionados organizando competições, nomeando árbitros, etc. E G6 são os 6 escolhidos desta geração. Eles montaram uma teoria, era e é a vez da próxima geração, que agora já tem a vantagem da velha teoria. A velha teoria é a memória daquela classe de pessoas que só podem ser consideradas enxadristas, a comunidade enxadrista. Da segunda geração que se escolha um número por meio de competição, digamos G7. G12 você conheça a velha teoria e irá expandi-la e melhorá-la, ou seja, você encontrará a solução para novos problemas, bem como a aceitação. 115 soluções comprovadas de algumas antigas como incorretas. O progresso não existe apenas de acordo com a experiência, é impossível retroceder enquanto a velha teoria permanecer fixa e conhecida e não for esquecida e mal interpretada. No entanto, as criaturas G podem errar enquanto ainda estão se esforçando e buscando. Mas certas questões serão decididas de uma vez por todas, porque o cheque-mate dado elimina qualquer dúvida. E assim o progresso é forçado, pois os cheques-mate estão se acumulando. Agora pode vir a próxima geração, e novamente a próxima, e esse processo durará alguns milhares de anos no nível atual do intelecto humano. Então, finalmente, o problema original será finalmente resolvido. Isso é fácil de ver, porque o número de possibilidades no xadrez, embora muito grande para os padrões humanos, ainda é limitado. E assim finalmente aparecerá uma geração na qual surge o ser G, o corpo de uma pessoa terá então a capacidade única de fazer o que é absolutamente útil no xadrez. Assim como o pássaro constrói seu ninho. Porque tudo o que a teoria do xadrez produziu já estará armazenado em sua memória, bem como, em relação a ele, outros arquivos passaram pela evolução que o trouxe à perfeição garantida. Ou considere um problema matemático, como o Teorema de Fermat, cuja prova é exigida por um prêmio da Universidade de Göttingen. Os trabalhos são escritos e publicadas e criticadas e deixam sua marca impressão. A memória da vida tecida em torno dessa tarefa é então composta por tais impressões. E sua formação é o poder inventivo do pensador matemático, sua seleção é guiada por regras segundo as quais em matemática são exigidas provas de todas as reivindicações, e de acordo com as quais elas são baseadas em certos fundamentos concedidos são devidos ao axioma. A seleção também se dá exigindo de cada obra pelo menos algum progresso no tratamento do problema. Agora a crítica pode estar errada, mas eles 116 é novamente criticado. A luta que assim se desenrola obedece a regras fixas, porque nela há uma autoridade final no topo, onde cessam todas as dúvidas. Uma vez que uma afirmação tenha sido provada a partir dos axiomas básicos de acordo com as leis convincentes do pensamento, ela não pode mais ser abalada.
Então a crítica de sua validade cessa, e ela só precisa ser corrigida para resolver um certo problema parcial de uma vez por todas. Não se pode dizer se o processo de tentar resolver o problema completamente leva um tempo finito ou indefinido. Mas a duração do processo não depende realmente da tarefa em si. Objetivamente falando, isso tem uma solução definitiva e definitiva, pois uma das duas alternativas deve ocorrer. Ou a prova solicitada é fornecida, ou então a prova de que a afirmação de Fermat não é correta. A duração de toda essa evolução entrelaçada em torno da tarefa, a criação preocupada com a tarefa, depende mais do material disponível. Deixemos agora que o processo continue enquanto quisermos em nossos pensamentos e dotemos o material de uma fecundidade incrível, a mais diligente diligência e um poder inventivo contínuo. Temos direito a tal exigência, porque queremos apenas provar a pensabilidade de um certo ser G. Portanto, todo o processo não ocorre na realidade, mas na fantasia. Supor, apesar de tais suposições, que o processo não tem limite é supor que o problema não pode encontrar uma solução final, embora isso já seja certo desde o início, ou supor que sua dificuldade é infinitamente grande. Declaramos de uma vez por todas que esta última alternativa não deve ser considerada de forma alguma. Isso não é novidade para nós. No problema de compreender o mundo tínhamos a alternativa da insolvência da tarefa diante de nós, e a encontraremos com mais frequência. E já afirmamos axiomaticamente que não queremos nos contentar com a resignação que prega tal alternativa. Nós a rejeitamos incondicionalmente, pois é a única defesa possível contra o ataque de uma dúvida tão paralisante. Se agora a alternativa puramente cética é eliminada para o problema da compreensão, quanto mais se for apenas uma questão de 117 problema único, uma pequena peça neste colossal mosaico de compreensão. E assim passamos a afirmar a existência desse limite sob as condições do problema de Fermat dado aqui, por legítima defesa. O problema pode nunca ser resolvido, mas é concebível um ser que resolva a tarefa. Devido à importância do teorema, vejamos novos exemplos. Artistas gregos querem criar a figura de Vênus em mármore para que as pessoas possam ver a deusa pessoalmente. Esse trabalho será o mais bem-sucedido quando o espectador de repente vir diante dele com certeza tangível o que antes havia apenas imaginado secretamente. Os artistas criam, brilhando com zelo, e a mais bela das estátuas. Um expectante é colocado em um templo. Não aconteceu sem isso. Críticas e comparações anteriores. Artista, ainda menino, havia vivido tudo isso sem prestar atenção e escutado as decisões dos homens com os olhos brilhando e o coração palpitante. Os problemas surgem novamente nele. E ele sabe desde a infância o que os antigos mestres tiveram que aprender primeiro. Qualquer nova ideia o arrebata, o leva a discussões, o ocupa com ela, o faz se opor às velhas ideias. Já durante crítico. E assim a arte e a crítica se unem nele, simultaneamente, que foram divididos no início, enquanto ele maneja o cinzel, seu senso crítico está com ele a cada momento, e ele muda enquanto ainda há tempo. Em muitos detalhes, sua obra será melhor que a de seus predecessores, expressando com muito mais veracidade o que o povo pensava. E em toda a sua concepção será maior, pois ele deu mais de seu sangue a isso, pois se dedicou ao trabalho com todas as fibras de seu coração desde tenra idade. Encontrou-se com a aprovação mais geral e toda elas ficou entusiasmada com a ideia. Agora ela se move em 1000 direções, e tanto a invenção quanto a visão crítica se esforçam cada vez mais alto. Artistas e críticos já estão se dividindo novamente em pessoas diferentes, pois a força de um já não é suficiente para realizar o enorme trabalho de ambos. Mas os dois, embora antagônicos, fornecem um ao outro a substância e o poder de que precisam. Toda essa vida culmina em uma Vênus de Milo. 118. A perfeição é alcançada aqui, alcançado. Esta é a deusa encarnada cuja imagem carregamos em nossos corações, o povo se alegra. O crítico não sabe nada que queira mudar. Nos mínimos detalhes ele se conforma com as regras que surgiram e foram reconhecidas durante a longa evolução. E mesmo como um todo significativo, triunfa sobre todos os rivais reais e imagináveis. Está claramente determinado e não poderia ser de outra forma, para finalmente realizar o desejo nascente que os antepassados sentiram.
Aqui a possibilidade de uma solução definitiva esteve presente desde o início, já que a obra se destinava a pessoas vivas, cujos anseios o artista e o crítico puderam aos poucos conhecer. Certamente, esse desejo também se desenvolveu à medida que os artistas a cortejavam. Mas ela já tinha uma forma sólida e era como uma planta jovem que ainda crescerá e dará lindas flores, mas finalmente atingirá seu esplendor total. E quando artistas e críticos finalmente tiveram a forma dessa planta firmemente em suas mentes, sua busca teve um final feliz garantido. Vamos fazer um esboço de como surgiu o estrategista e a estratégia. A raça humana ainda era jovem e crua. Ele havia aprendido a se defender das grandes feras com astúcia e agora começou a dominar a terra. Então se multiplicou e aprendeu a criar plantas e a manter rebanhos para alimentar seus numerosos descendentes. Mas os pais das crianças famintas levaram gado e frutas. E então houve uma briga, um roubo, uma fuga, milênios se passaram. Os mais fracos foram levados para regiões onde a comida era escassa e onde o trabalho era o seu quinhão. Sua inteligência aumentou em seu esforço constante. Sua percepção era mais aguçada do que a dos descuidados. Eles também foram atacados na região mais pobre, e a fuga não foi mais possível, pois já haviam chegado ao fim da estrada. Em sua angústia, eles se reuniram e decidiram lutar contra os números, pois isso era a última coisa que lhes restava. E assim eles fizeram uma reunião e observaram atentamente e lutaram amargamente.